Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Barcelona 2, Futebol Clube do Porto 1. Uma boa primeira parte, a denotar uma excelente preparação estratégica do jogo por parte do Futebol Clube do Porto, não teve a devida correspondência no segundo tempo em que os portugueses deixaram de conseguir impor a sua primeira zona de pressão à saída de bola do Barça e dessa forma deixaram também que os catalães tomassem conta do jogo e o ganhassem, garantindo desde já a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, quando ainda falta jogar uma jornada. Para o Futebol Clube do Porto, atenção, nada está perdido. Na finalíssima que lhe resta, a recepção ao Shakhtar Donetsk, a equipa de Sérgio Conceição precisa apenas de empatar para seguir na prova. E, aliás, esse seria o resultado de que necessitaria na mesma se tivesse saído do Olímpico de Montjuic hoje com um empate, por exemplo. A questão é que, mais até do que no Dragão, o Futebol Clube do Porto pareceu poder ganhar a um Barcelona que durante os primeiros 45 minutos se viu privado da sua arma principal, a qualidade da saída desde trás, por uma zona de pressão comandada por Varela, que explicarei melhor quando fizer aqui a fotografia tática da partida. Cortando a ligação do jogo catalão aos médios, pelo corredor central, o Futebol Clube do Porto conseguia levar a partida para a zona de maior desconforto para os comandados de Xavi Hernández, a dos duelos. E foi assim que equilibrou as operações no primeiro tempo. Rafinha já ensaiar à meia distância num par de ocasiões, sempre sem perigo, quando o Taremi surgiu no final de um cruzamento de PP, vendo a finalização frustrada por Ronald Araújo. Aos 26 minutos, o iraniano fez mesmo o golo, anulado por fora de jogo, no momento do subtil toque de Evanilson, a deixá-lo na cara do guarda-redes. Só que, se esse não valeu, 4 minutos depois, o Futebol Clube do Porto marcou mesmo, num lance em que ficou bem à vista a fraca condição duelística dos jogadores blaugrana, pois a bola só entrou à terceira. Não marcou Galeno, bloqueado por um defesa, não marcou Taremi, cujo tiro foi detido pelo guarda-redes, fez o PP, igualmente mais rápido a chegar à sobra do que todos os adversários que por ali andavam. Só que a vantagem portista durou apenas 2 minutos. Pedri abriu o campo com um passe a rasgar da direita para a esquerda e deu a Cancelo o espaço suficiente para encarar João Mário em 1 para 1, com a compensação de Pep bem longe. O lateral do Barça saiu para dentro e deu na bola de pé direito, em arco, longe do alcance de Diogo Costa. O empate ao intervalo aceitava-se, pois, apesar da ligeira superioridade portista em remates, 11-10, e em ações na área, 19-16, era o Barça quem tinha mais golos esperados por essa altura, 1,0 contra 0,9. No segundo tempo, porém, Xavi corrigiu a saída de bola e iludiu bem a zona de pressão liderada por Varela, e Conceição demorou a reagir. Só mexeu na dinâmica da equipa a 10 minutos do fim, com a entrada do filho Francisco e a passagem a 4-3-3. Félix meteu uma bola na barra logo a abrir, atirou para fora uma assistência de Cancelo no minuto seguinte, mas fez mesmo o golo aos 57 minutos, mais uma vez a passe do lateral compatriota. A vantagem justificou-se em todos os parâmetros. Na segunda parte, o Barça rematou mais, 11-2, teve mais ações na área, 22-11, e consolidou a vantagem no início de golos esperados, 1,8 a 1,2 no total. Ao Futebol Clube do Porto resta agora a última partida para se apurar. Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática desta partida para vos dizer que Xavi Hernández, o treinador do Barcelona, fez 5 alterações ao 11 que no último fim de semana tinha empatado com o Rayo Vallecano em jogo da Liga Espanhola. Manteve apenas então 6 homens no seu 11, foram eles o guarda-redes Penha, que voltou a jogar na posição que é normalmente de Ter Stegen, mas Ter Stegen está lesionado. Manteve o defesa central Íñigo Martínez, manteve João Cancelo, embora o tenha feito derivar de lateral direito para lateral esquerdo, manteve 2 médios, Frenkie de Jong e Pedri, e manteve o ponta de lança Lewandowski. De resto, então, 5 alterações. As trocas de Baldé por Ronald Araújo, que regressou ao 11 para ocupar a posição de lateral direito, o que levou à derivação de Cancelo para a esquerda, trocou ainda Christensen por Koundé como central, trocou o médio Oriol Romeu por Gundogan e, na frente, trocou Lamine Yamal, o jovem extremo, por Rafinha e trocou ainda Ferran Torres pelo português João Félix. Isto levou à organização do Barcelona no seu habitual 4-3-3, com Penha na baliza, depois Araújo como lateral direito, Cancelo como lateral esquerdo, os centrais eram Íñigo Martínez e
e Koundé. Frenkie de Jong era o médio que mais baixava em momento de organização ofensiva, era ele que funcionava como 6, tentava presidir a saída de bola da equipa do Barça, com Pedri mais na meia-direita e Gundogan mais na meia-esquerda, embora depois, defensivamente, Pedri avançasse para próximo de Lewandowski e Gundogan fechasse o corredor central ao lado de Frenkie de Jong, como dupla de médios, com Rafinha a fechar o corredor direito e João Félix a fechar o corredor esquerdo. Lewandowski era, já se percebe, o ponta de lança. Quanto ao Futebol Clube do Porto, bom, muitas alterações relativamente ao 11 que Sérgio Conceição tinha feito alinhar contra o Montalegre na Taça de Portugal. Mas isso não deve ser sequer o 11 a ter em conta. Em relação a esse 11, Sérgio Conceição manteve apenas 4 homens. João Mário, Fábio Cardoso, Evanilson e Galeno. Mas olhemos em contrapartida para o 11 que tinha jogado em Guimarães na última jornada do campeonato. E aí já foram menos as alterações. Saiu David Carmo, que estava lesionado, para entrar Fábio Cardoso, que estava castigado, perdão, David Carmo, para entrar Fábio Cardoso, saiu Francisco Conceição para promover o regresso de Taremi e saiu André Franco para promover também aqui o regresso de Galeno. Tivemos então um Futebol Clube do Porto organizado naquele seu híbrido de 4-4-2 com 4-3-3, porque PP, partindo de médio à direita, aparecia muitas vezes à procura do corredor central e até a tentar juntar-se aos pontas de lança e a Galeno, que estava do outro lado. Mas era Diogo Costa na baliza, João Mário como lateral direito, Zaidu de volta à posição de lateral esquerdo, dois centrais, com Pep à direita de Fábio Cardoso. Foi Fábio Cardoso o central pela esquerda. Depois, a dupla de médios formada por Alan Varela e Stefano Eustáquio, com PP a partir da direita do meio-campo, Galeno a partir da esquerda e Taremi próximo de Evanilson na frente. Mas a chave para a primeira parte equilibrada e até por vezes com alguma supremacia do Futebol Clube do Porto esteve na estratégia definida por Sérgio Conceição para a primeira zona de pressão. Porquê? Porque Alan Varela subia em pressão, acompanhava o momento em que Frenkie de Jong baixava e ia juntar-se aos dois pontas de lança, Taremi e Evanilson. O Porto começava a defender numa espécie de 4-3-1-2. Porquê? Porque Evanilson abria ligeiramente, Taremi abria ligeiramente, era Alan Varela quem subia para pressionar, eram 3 homens a formar esta primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto, com PP depois a fechar o corredor direito, Galeno a fechar o corredor esquerdo e Eustáquio como centrocampista. Isto levou a que o Barça, durante a primeira parte, tivesse sempre muitas dificuldades e a que tivesse que bater muitas vezes longo, levando o jogo para a tal dimensão mais duelística que não lhe convinha nada e que favorecia muito os interesses do Futebol Clube do Porto. O que é que aconteceu? Na segunda parte, provavelmente alertados pelo seu treinador, os jogadores do Barça começaram a fazer a coisa de maneira ligeiramente diferente. Atraíam o Porto para um dos lados e saíam pelo outro, geralmente passando com a bola por cima, em passos laterais, por cima desta primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto e começaram a ter, então, mais qualidade e a garantir um caudal de jogo para o meio-campo do Futebol Clube do Porto que não tinham tido durante a primeira parte. E foi aí que o Porto demorou algum tempo a mexer e demorou algum tempo a mudar as suas dinâmicas. Mas olhemos então para as alterações que foram sendo feitas pelas duas equipas e, sobretudo, pelo Futebol Clube do Porto, que mexeu pela primeira vez ao minuto 67, quando trocou João Mário por Jorge Sánchez. Não foi uma alteração tática, a equipa manteve-se igual, com Jorge Sánchez a jogar como lateral direito, onde estava João Mário, e só ao minuto 81 é que Sérgio Conceição mexeu nas dinâmicas da equipa, trocando Stefano Eustáquio por Nico Gonzalez, e aqui médio por médio, e trocando Evanilson por Francisco Conceição, aproximando o Futebol Clube do Porto mais de um 4-3-3, que nessa altura atacava com Conceição pela direita, Galeno pela esquerda, Taremi pelo meio e depois com 3 médios, Alan Varela, Nico Gonzalez e PP. Ora, voltou a mexer o Porto só em cima do minuto 90, com as saídas de Galeno e de Fábio Cardoso, um defesa central, para as entradas de 2 atacantes, o Tony Martínez e o Dani Namazo. Aí foi mesmo o Porto a dar tudo, mas já só faltavam os 6 minutos de compensação. Não havia muito tempo para fazer fosse o que fosse em termos de alterações no resultado. Quanto ao Barça, não mexeu em termos de organização. João Félix saiu ao minuto 75 para a entrada da Ferran Torres, que foi colocar-se também na esquerda do ataque. Mais à frente, Cancelo também se deu o seu lugar. Baldé também sem alterações táticas. Rafinha também saiu para a entrada de Lamine Yamal. Mas foi um Barça sempre igual a si próprio. A única alteração que fez, e foi decisiva, foi mesmo a forma de sair a jogar, que na primeira parte não funcionou e na segunda acabou por levar o jogo para o meio-campo do Futebol Clube do Porto.
Houve algumas exibições muito razoáveis no Futebol Clube do Porto. O homem em destaque ao final da primeira parte era Alan Varela, pela forma como estava a impor o seu comportamento em momento defensivo e a chegar com frequência ao meio-campo adversário, mas não estiveram mal durante esse período, nem o PP, nem o Galeno, quase sempre também pela forma como conseguiam recuperar bola ainda dentro do meio-campo adversário. Na segunda parte, porém, o Futebol Clube do Porto baixou bastante de rendimento e foi aí que apareceram alguns elementos do Barcelona a um nível superlativo. E, acima de todos, João Cancelo. Que grande exibição a do lateral português, hoje empenhado a partir do lado esquerdo da zona defensiva, a ligar com João Félix, a assistir. Ele marcou um golaço em jogada individual, em que passou João Mário e meteu a bola ao poste mais distante, assistiu João Félix para o outro golo e acabou por ser claramente o elemento mais desta partida, o jogador mais em destaque numa equipa do Barça, onde Pedri a espaços mostrou também alguma capacidade, onde João Félix fez um jogo ainda assim bastante competente, mas onde houve também vários elementos em sub-rendimento. Lewandowski foi uma sombra de si próprio, Gundogan também apareceu pouco, e, portanto, não me parece que fosse uma equipa do Barcelona absolutamente inacessível para o Futebol Clube do Porto. Mas acabou o Futebol Clube do Porto por esbarrar numa exibição absolutamente fantástica de João Cancelo, que foi o herói desta partida. Foi boa a arbitragem do italiano Daniele Orsato, sem influência no resultado. Porquê? Porque nos 3 lances fundamentais acabou por decidir bem e até sem precisar do auxílio do VAR. O primeiro foi a anulação do golo a Taremi, ao minuto 26. Se a bola tivesse entrado diretamente do cruzamento em Taremi, Taremi estaria em posição regular, mas há um ligeiro toque de Evanilson que acaba por fazer com que seja medido o posicionamento mais uma vez e, nesse momento, Taremi já está à frente do penúltimo defensor da equipa do Barcelona, portanto, em posição de fora de jogo. Depois, boa também a avaliação da posição de PP no lance de golo do Futebol Clube do Porto, que foi validado. Estava em posição legal no momento em que parte para a recarga, para a segunda recarga, para o lance que mete a bola, para o momento que mete a bola no fundo da baliza de Iñaki Peña, e voltou a estar bem já na segunda parte, quando o guarda-redes do Barça, numa saída de bola, soca a bola e soca também a cabeça de um jogador do Futebol Clube do Porto, Fábio Cardoso, no caso, mas foi na extensão natural do movimento, portanto, acabou por ser julgada como casual a colisão entre os dois. Houve apenas um lance em que me parece que ficou por marcar uma falta que podia ser perigosa a favor do Futebol Clube do Porto, por carga em Evanilson, já perto da área do Barcelona, mas de resto esteve quase sempre bem Daniel Orsato. Esteve bem também, por exemplo, na mostragem dos cartões amarelos e aqui equilibrado entre uma e a outra equipa. Portanto, feitas as contas, boa arbitragem a do italiano Daniele Orsato. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.